Desde o livro de Gênesis, uma característica de Deus é destacada de forma especial: o seu desejo de estar junto à sua criação e desenvolver junto desta um relacionamento íntimo e profundo. Quando analisamos o livro de Êxodo, percebemos Deus dando um primeiro passo de iniciativa a restabelecer este relacionamento. E ao longo do livro, percebemos o seu desejo de cada vez estar mais próximo de seu povo. O tabernáculo, construído no deserto, em meio ao acampamento de Israel, tinha essa finalidade: aproximar o povo de Deus e dar ao Senhor o privilégio de estar mais uma vez junto ao seu povo. É sobre esse tema e outros detalhes mais que vamos estudar juntos a lição dessa semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal e ao nosso momento especial de estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo neste momento e eu agradeço a sua presença aqui e espero em Cristo que você, sua casa e sua família estejam recebendo os cuidados e as bênçãos do Senhor. Nós estamos no nosso último encontro desse trimestre estudando o livro de Êxodo. E assim como o povo caminhou no deserto rumo a Canaã terrestre, eu e você também tivemos o privilégio de caminhar juntamente com este povo, aprendendo também um pouco mais sobre quem é Deus, o que Ele deseja para mim e para você, e que de modo especial o Senhor deseja, assim como realizou uma obra poderosa na vida do povo de Israel, Ele também deseja realizar na minha e na sua vida. Logo, concluindo esse trimestre que estudamos o livro de Êxodo, eu espero que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas fortemente em sua casa e também em sua vida. E espero que as lições que aprendemos aqui você possa estar praticando em sua vida, a fim de que de fato e de verdade, assim como em muitos momentos o povo foi vitorioso por obedecer e crer no Senhor, você e sua casa também sejam ricamente abençoados à medida que você possa ouvir a voz de Deus, crer nele e colocar em prática a sua vontade. Eu agradeço você por estar conosco a cada encontro e a cada momento, você que já se inscreveu nesse canal, você que tem deixado os seus comentários, as suas impressões, tem deixado o seu like também e tem compartilhado este material. E agradeço também a você que está conosco agora e quem sabe ainda não é inscrito. Quero convidar você neste momento a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar este material e de modo especial, deixe também o seu comentário, dizendo para nós qual foi a sua impressão, quais foram os pontos altos e baixos, o que você mais gostou na lição da Escola Sabatina desse trimestre e o que você aprendeu e já está se beneficiando uma vez que está colocando em prática aquilo que Deus ensinou a você. Encerrando esse trimestre, não encerramos o nosso encontro semanal, pelo contrário, na semana que vem já iniciamos o estudo do livro de Josué e eu com certeza creio e acredito que seremos, assim como estamos sendo abençoados pelo estudo do livro de Êxodo, também seremos ricamente abençoados pelo estudo do livro que trata sobre a vida de Josué e de modo especial sobre o seu processo de liderar o povo a fim de levá-los também à terra prometida. Logo, eu quero convidar você neste momento para que juntos possamos buscar a Deus em oração. Nós vamos orar e pedir a direção do Senhor sobre o estudo da palavra de Deus neste momento. E em seguida, iremos então para essa 13ª lição que trata sobre o tabernáculo. Onde você estiver, se você assim puder, feche seus olhos e busquemos a presença do Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado porque estamos concluindo juntos o término deste livro tão importante que é o livro de Êxodo. Um livro que trata sobre o Senhor e a forma como o Senhor deseja interagir e se relacionar com o seu povo a fim de preparar este para entrar na Canaã. Assim como o Senhor fez com o povo naquela época, o Senhor também está trabalhando em favor de nós. E nós queremos nessa última lição entender um pouco mais daquilo que o Senhor pode fazer por nós hoje, neste período de caminhada que estamos nos preparando para a Canaã Celestial. Encontre cada um de nossos irmãos e amigos onde quer que eles estejam e derrama sobre eles neste momento o teu perdão, a tua graça e a tua bênção, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Indo à lição dessa semana que tem como título O Tabernáculo, essa, como eu disse, é a 13ª lição desse trimestre, que fecha e conclui os estudos relacionados ao livro de Êxodo. Mas eu queria aqui desafiar você, embora estamos fechando o trimestre e terminando por aqui os estudos relacionados ao livro de Êxodo, revisite o livro várias e várias vezes.
leia esse livro tão importante e busque extrair dele ainda mais lições que porventura nós não abordamos aqui. Com toda a certeza, não esgotamos aquilo que podemos aprender deste livro, como de nenhum outro livro da Bíblia. Por isso, é importante você sempre estar estudando, dedicando tempo, não só para a leitura, mas para o estudo, a comparação e principalmente para a prática daquilo que Deus nos tem ensinado. Quando vamos então à 13ª lição desse trimestre, cujo título é O Tabernáculo, o verso para memorizar dessa lição se encontra no capítulo 40, o último capítulo do livro de Êxodo. O capítulo então é o capítulo 40, no verso de número 34 e o verso de número 38. Eu convido você a tomar em suas mãos a lição, bem como a Bíblia, para juntos irmos então a esse texto e entender o que ele nos apresenta de forma introdutória nessa lição. O texto diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Vamos tentar entender um pouco melhor o que este verso nos apresenta de modo introdutório para a compreensão do contexto completo da lição dessa semana. Nós observamos desde o capítulo 1 do livro de Êxodo uma descrição que veio tomando corpo e volume a fim de nos mostrar o desejo do Senhor de estar com o seu povo. Lá no início, no capítulo 2, 3 e 4, Deus vai retratar a condição em que o povo estava e o seu desejo de se apresentar novamente a esse povo e oferecer a eles a oportunidade de libertação. Assim então ocorreu. Deus se revela a Moisés, mostra a ele o seu plano, o seu desejo, motiva e anima o líder a fim de que por meio dele e de outros líderes também, Deus pudesse então falar aos corações do povo, convencê-los de seu desejo e plano e então oferecer-lhe a libertação. Assim foi feito, Deus libertou o povo e os leva para o deserto. Qual era a finalidade? Dar ao povo o privilégio de estar com o seu Deus, de relacionar-se com ele de forma íntima, de conhecê-lo melhor e principalmente ser guiado por ele. Quando nós analisamos o capítulo de número 15 em diante, você notará que o objetivo de Deus é dar ao povo a oportunidade de estar junto dele e de modo especial de dar a Deus o privilégio de estar junto ao povo. Nós vamos então, à medida que caminhamos juntamente com o povo de Israel, observar que Deus tem todo esse interesse de tê-los para junto deles, fazer deste povo uma grande nação e um reino de sacerdotes. Deus então dá ao povo a orientação referente à necessidade da construção do tabernáculo. No capítulo 25, verso 8 em diante, Deus vai mostrar ao povo não somente as instruções para a construção do templo, mas o objetivo dele. E o objetivo nada mais é do que o Senhor acampar junto de seu povo. Para quê? A fim de mostrar ao povo a maneira como Deus lida com o pecado e como irá erradicar o pecado através das ações do Senhor, mas principalmente também a fim de dar ao povo o privilégio de conviver com Deus. Uma vez que o objetivo do Senhor é fazer com que aquele povo seja santo, Deus entende que ele, o ser santo, precisa estar no meio do povo. E estando junto deles, oferecer ao povo o privilégio da santificação. Esse é o panorama completo, o cenário, o pano de fundo que compreende toda a história do livro de Êxodo. O desejo natural do Senhor de estar com o seu povo. E para que ele pudesse, assim de fato, materializar este plano, o Senhor então institui a necessidade da construção do tabernáculo. E seja na tenda da congregação, como chamamos também de tenda do encontro, ou no tabernáculo, a presença do Senhor era constante. E o verso deixa bem claro isso. A nuvem cobria a tenda e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Em outras palavras, Deus se revelou presente. E mais do que isso, a sua presença permanecia junto deles, seja de dia ou seja durante a noite. E o povo de Israel podia ver isso. E de modo especial, o verso 38 termina dizendo o seguinte: em toda a jornada do povo. Em outras palavras,
O Senhor, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que guiava Israel, esteve presente junto deles em toda a jornada. Em nenhum momento da caminhada, desde o momento em que foram encontrados no Egito, até o momento que eles entraram na terra prometida, em todo o momento da caminhada, da peregrinação, de todo o momento do deserto, Deus permaneceu ao lado do povo. Logo, a mensagem principal que o livro leva-nos a entender ao concluir o capítulo 40 é que o desejo de Deus foi manifestado, materializado. O que ele desejou, ele fez. E assim como ele tinha o desejo de estar junto do povo e de trazer o povo para junto dele, assim ele fez. O povo agora está na presença de Deus e Deus, de modo especial, está no meio do seu povo. A lição vai ainda adiante e vai dizer assim, observe, a principal tarefa do povo de Deus no Antigo Testamento, assim como para nós hoje, era viver um relacionamento profundo com o Senhor. Mais ainda, assim, nossa missão principal é apresentar o verdadeiro caráter de Deus, bem como os seus atos amorosos e justos aos que estão ao nosso redor. Note, uma vez que Deus habita entre nós e nós temos com Ele a liberdade de desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal, nós aprenderemos mais sobre o Senhor. Nós conheceremos mais sobre o seu caráter e principalmente seremos mais ainda alvos da sua ação em nosso favor. Uma vez que nós o conhecemos melhor, nos relacionamos melhor e entendemos a sua vontade, melhor nos tornamos testemunhas daquilo que Ele é para aqueles que estão ao nosso redor. A lição ainda acrescenta, o santuário mostrava que Deus estava próximo da humanidade e revelava grandes verdades como o fato de que o Senhor salva aqueles que vêm a Ele com fé. Você consegue entender? Duas instituições extremamente poderosas para nos mostrar o interesse de Deus de estar com o seu povo e principalmente nos atrair a Ele. O tabernáculo instituído no meio do povo de Israel e o sábado. Desde toda a eternidade, tanto a presença do Senhor quanto o sábado conversam entre si, pois ambos trazem ao povo a oportunidade de centralizar-se no Senhor. Assim como o tabernáculo oferecia ao povo a oportunidade de estar perto de Deus, o sábado também traz em sua base a mesma realidade. Um momento durante todo o período semanal, onde você e eu podemos nos aproximar do Santo, podemos nos aproximar do Criador, podemos nos aproximar de Deus, conhecê-lo melhor, nos relacionarmos com Ele de forma melhor e, através disso, receber os seus cuidados, a sua santidade e, principalmente, as suas bênçãos. A lição vai ainda adiante e na parte de domingo destaca o seguinte, o sábado do Senhor. A lição vai destacar assim, quando você vai a Êxodo capítulo 35, verso 1 a 3, o texto vai nos mostrar uma verdade reforçada sobre a ideia do tabernáculo ligado àquilo que Deus objetivava para o seu povo. Por quê? À medida que o povo vai ser instruído para não só construir, mas principalmente interagir com o tabernáculo, Deus também destaca que o sábado é um momento especial para que o povo pudesse se atentar para a necessidade de se relacionar com esse Deus Santo que abençoa o seu povo. A lição vai destacar assim, o sábado e sua mensagem estavam, estão e sempre estarão centrados em Deus. Quem Ele é e quais são suas obras poderosas em nosso favor. O sábado nos lembra de seus atos de criação e salvação, redirecionando nosso foco para o Senhor, que deseja habitar com seu povo. Assim, o sábado e o santuário apontam na mesma direção, a presença de Deus em nossa vida. Assim como o tabernáculo que estava no centro do acampamento de Israel mostrava não somente a presença de Deus, mas a centralidade que o povo deveria ter no Senhor, a fim de que o povo pudesse se aproximar dele e com ele se relacionar a cada momento, o sábado tem a mesma finalidade. A finalidade de nos mostrar que em meio a uma semana de atividades, compromissos e trabalhos, nós temos um tempo reservado por Ele para que nós possamos estar na presença dEle e em comunhão e relacionamento com Ele.
Assim como o santuário, o tabernáculo, centralizava-se no centro do acampamento, a fim de mostrar a centralidade de Deus na vida do povo, o sábado também nos aponta para o Senhor e nos leva a nos lembrar que cada semana, depois da fadiga e dos trabalhos, nós podemos ter um tempo especial para centrar a nossa vida naquele que é o nosso Criador. A lição ainda vai adiante e na parte de segunda-feira vai destacar a participação e a presença fundamental do Espírito Santo. A lição destaca assim: ofertas e o Espírito. E ali destaca o seguinte: uma grande quantidade de materiais valiosos foi necessário para construir o tabernáculo. E isso foi realizado por generosas doações do povo de Deus. Observe, a construção do tabernáculo requeriria grande quantidade de materiais, não somente de madeira, tecido, mas também materiais preciosos, como ouro, prata e outros materiais. Esses materiais, esses recursos estavam nas mãos do povo de Deus. Se você voltar ao texto no passado, você verá que ao sair do Egito, Deus concedeu ao povo o privilégio de levar junto deles presentes e espólios que foram retirados de dentro do Egito. Esses espólios envolviam madeira, tecido, ouro, prata e outros materiais que tinham como finalidade serem utilizados para a construção do tabernáculo. Deste modo, quando então o Senhor solicitou do povo recursos para construir, o povo de modo grato e generoso, lembrando daquilo que Deus já havia feito por eles, ofereceu de forma graciosa o que Deus havia pedido. E grande quantidade de ofertas foram enviadas para serem colocadas à disposição da construção do tabernáculo. Não somente ofertas no que diz respeito a áreas materiais ou a questões materiais, mas pessoas se colocaram à disposição para trabalhar e transformar o sonho de Deus em realidade. Aqui fica para mim e para você uma lição importante no que diz respeito à área da mordomia cristã. Por quê? Porque a mordomia ensina que a base de tudo está no fato de termos gratidão por aquilo que Deus já fez por nós. Deus havia libertado o povo e dado a eles os recursos. Agora esperava que o povo, de forma obediente, fosse então gratos e, como resposta, oferecessem ao Senhor os recursos e mesmo suas mãos para trabalhar naquela grande e importante obra. A lição ainda vai adiante e destaca o seguinte: Deus havia abençoado abundantemente os israelitas por meio dos presentes que os egípcios lhes deram ao saírem do Egito. Agora, tiveram a oportunidade de apresentar ofertas de gratidão pela direção misericordiosa e poderosa do Senhor. A lição ainda acrescenta: pela orientação do Espírito Santo, Deus equipou e capacitou o povo para construir o tabernáculo com exatidão. O dom do Espírito Santo estava relacionado a diferentes habilidades e competências que precisavam ser utilizadas na construção do tabernáculo. Note outro ponto importantíssimo. Para muitas pessoas, a ação e a intervenção do Espírito no que diz respeito a agir junto ao povo de Deus e capacitá-lo está registrado somente no Novo Testamento, dentro do contexto do Pentecoste e da condução da igreja cristã. Pelo contrário, quando vamos ao Antigo Testamento, já notamos que, assim como o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, quando o Senhor estava em efetiva construção ou em efetiva formação deste planeta, assim também, quando Deus solicitou que fosse construído o tabernáculo, da mesma maneira, o Espírito Santo estava ali, coordenando toda aquela construção, dando aos homens discernimento, sabedoria e inteligência, para que com capacidade e destreza pudessem então ser utilizados por Deus para a construção daquilo que Deus havia solicitado. Assim como ocorreu no passado, ocorre também hoje. O Espírito nos outorga poder e dons de acordo com a vontade dele, para que a obra dele seja realizada. Assim como o Senhor desejou empreender a obra da construção do tabernáculo, assim também hoje, ao desejar conduzir a sua igreja e liderar o seu povo até a volta de Cristo, ele utiliza-se do seu Espírito.
E é o Espírito Santo quem nos concede poder, orientação, habilidade e capacidade para nos envolver na obra e permitir que Deus, à medida que Ele nos transforme, nos use também como instrumento de transformação para aqueles que estão participando de forma conjunta desta obra de santificação e preparo para a volta de Cristo Jesus. Assim, o livro de Êxodo destaca não somente o desejo do Senhor de estar com o seu povo, de construir o tabernáculo, de despertar no seu povo o desejo de gratidão e assim ofertar, mas também de nos mostrar que o Espírito Santo de Deus esteve de forma ativa participando deste processo a fim de capacitar a Igreja de Deus no passado a avançar, assim como pode também nos capacitar hoje para que possamos avançar em busca de preparo e principalmente de nos colocar à disposição de Deus através de nossos recursos e da nossa vida para a pregação do Evangelho e o abreviamento da volta de Cristo Jesus. A lição ainda vai adiante e na parte de terça destaca então o tabernáculo é construído. Observe o que a lição vai destacar. Os israelitas construíram minuciosamente o tabernáculo e as instruções que Moisés havia recebido no Monte Sinai foram seguidas atentamente. Irmãos, deixa eu destacar aqui para você um detalhe muitíssimo importante. O livro de Êxodo vai nos revelar através da trajetória e da vida de Moisés que tudo aquilo que Deus disse, o povo deveria obedecer. Lembra que quando vimos ali no capítulo 19 em diante, quando Deus oferece ao povo a oportunidade de fazer parte da aliança, Deus estabelece alguns termos e regras e a partir deste momento o povo vai dizer em uma voz: tudo o que o Senhor disser, faremos. Note, essa resposta humana para o imperativo divino resume a base e a estrutura sólida da relação de aliança entre Deus e a humanidade. A relação de aliança entre Deus e a humanidade consiste em obedecermos a tudo aquilo que o Senhor disser. Assim foi na vida de Moisés, com pequenas exceções, e assim precisa ser também na vida minha e sua. Nós estamos numa relação onde Deus é o Criador e nós somos suas criaturas, onde Ele é o guia e nós somos aqueles que são guiados, onde Ele mostra o caminho e nós obedecemos seguindo através ou após Ele. Você consegue entender? Logo, a palavra de Deus, assim como foi na construção do tabernáculo, deve ser seguida minuciosamente. Eu e você precisamos entender que a maior virtude que eu e você podemos desenvolver é permitir que Deus nos dê poder para que eu e você sejamos de fato e de verdade pessoas obedientes. Toda a realidade que eu e você vivemos neste mundo hoje de pecado, de dificuldades, de inclinações para o mal e principalmente das consequências deste, vivemos por conta da desobediência. Um dia Adão e Eva desobedeceram à vontade de Deus e pela desobediência estamos aqui. Logo, para retornarmos ao contexto de onde nunca deveríamos ter saído, há necessidade de desenvolvermos fé e obediência na palavra do Senhor. O povo de Deus viveu essa realidade e cumpriu aquilo que Deus havia dito de forma minuciosa, dando a mim e a você uma grande lição. Eu e você precisamos desenvolver a obediência a Deus. Não devemos questionar, não devemos desobedecer, não devemos buscar outros meios e recursos, nem tampouco devemos deixar de lado a vontade de Deus para seguir a nossa. Pelo contrário, precisamos desenvolver o hábito da obediência estrita à palavra do Senhor. Independente daquilo que Ele nos pede, Ele é Deus. Não há a mínima possibilidade de eu e você sermos mais sábios e mais inteligentes do que o Senhor. Ele nos criou. Assim, vale eu e você prestarmos atenção na necessidade de desenvolvermos obediência à palavra de Deus. A lição ainda acrescenta: as cerimônias do tabernáculo expressavam visualmente as verdades do Evangelho, ilustrando o plano da redenção divina. As diferentes cerimônias retratavam, primeiro, como Deus odeia o pecado e lida com ele. Segundo, como salva os que se arrependem. Terceiro, qual será o destino dos ímpios. E quarto, como o Senhor garantirá uma eternidade gloriosa sem a presença do mal. Além de oferecer a presença constante de Deus para seu povo, o tabernáculo também era um instrumento pedagógico para ensinar o povo como Deus lida e irá, de fato, erradicar o pecado e os efeitos dele no mundo
e na vida daqueles que nele creem. A lição ainda destaca de forma especial: por meio dos serviços diários do santuário, Deus garantia que os arrependidos teriam seus pecados perdoados e pela graça receberiam a salvação. Ao mesmo tempo, através dos serviços anual, no dia da expiação, ilustrava como Deus eliminaria o pecado, resolvendo este problema e garantindo uma eternidade livre do mal. De forma clara e objetiva, o santuário, o tabernáculo, tinha a finalidade de aproximar o povo de Deus e, nessa aproximação, mostrar como Deus trataria o pecado e erradicaria o mal completamente. Por isso é importante eu e você dedicarmos tempo à compreensão do tabernáculo e de tudo aquilo que ele ensina, para que eu e você possamos entender não só como foi tratado o pecado no passado, mas como Deus está tratando o pecado hoje e ainda o tratará em relação ao futuro. A lição ainda vai adiante e na parte de quarta-feira destaca a presença de Deus no tabernáculo. E a lição coloca assim: o último capítulo de Êxodo descreve a dedicação do tabernáculo, que foi o ponto alto da jornada de Israel no Sinai. O livro de Êxodo conclui destacando a presença orientadora de Deus na nuvem durante o dia e na nuvem de fogo à noite. De modo real e poderoso, os hebreus deveriam experimentar não apenas a realidade de Deus, mas também sua presença próxima e permanente enquanto ele os guiava. Nós já tratamos sobre isso na introdução da lição, mas agora fica ainda mais claro para mim e para você. O desejo de Deus era se relacionar com o povo, estar junto deles e oferecer por meio da sua presença perdão e santificação. Oferecer bênçãos ao povo e os liderar nessa jornada que levaria-os do Sinai até a Canaã terrestre. O desejo do Senhor era estar junto do seu povo e conduzi-los dia e noite, a fim de que o povo pudesse ver ao Senhor e desenvolver junto dele um relacionamento íntimo e poderoso. Assim também é conosco hoje. Mas você pode pensar assim: pastor, mas nós não temos mais o tabernáculo para nos aproximar de Deus e através dele termos a presença do Senhor e também aprendermos como Deus lida com o pecado. Mas toda semana Deus separou um tabernáculo, um templo no tempo, o sábado, para que você tenha esta oportunidade e privilégio de se aproximar de Deus e ter junto dele um relacionamento íntimo, um relacionamento real e verdadeiro. Aonde haverá uma troca, onde Deus há de nos conceder a sua bênção, presença e santificação, há de guiar a nossa vida e refazer as nossas energias, e você poderá apresentar a Deus como resposta à sua gratidão em forma de adoração. E assim estreitar o seu relacionamento, receber poder e principalmente a bênção de Deus para iniciar de forma cíclica novas semanas de vitória ao lado de Cristo Jesus. A lição ainda vai adiante e na parte de quinta-feira destaca o seguinte tema: Jesus fez sua tenda com a humanidade. E a lição destaca assim: o apóstolo João afirma que Cristo, ao tomar sobre si um corpo humano, veio habitar conosco de uma forma concreta. Ao Senhor se tornar carne, Jesus se assemelhou ao que Deus fez no Antigo Testamento, quando habitou com os israelitas no tabernáculo do Sinai e no deserto enquanto viajavam para a terra prometida. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, o apóstolo deixa claro qual foi a ação e a intenção divina ao encarnar entre a humanidade. O desejo de Cristo era habitar junto de nós. Haja vista Jesus ser chamado de Emanuel, Deus conosco. Literalmente o Senhor habitou entre nós. Ele armou a sua tenda, ele tabernaculou com o homem, a fim de mais uma vez não somente estar próximo do ser humano, mas sobretudo oferecer a esse orientação, guia e presença. Note com cuidado, se você observar o texto bíblico e a maneira como a narrativa da palavra de Deus é descrita, você verá que lá no passado, no livro de Gênesis, Deus habitava com o homem e o homem tinha o privilégio e a oportunidade de habitar com o divino.
No livro de Êxodo, você vai notar mais uma vez a iniciativa divina de vir até o ser humano e habitar com este e guiar o povo. Quando você avança, você vai ao Novo Testamento e agora você vai encontrar Jesus vindo até a humanidade, habitando entre ela e guiando os apóstolos, guiando aqueles que pela fé aceitaram como o Senhor. E se você avança um pouco mais, você chega ao livro de Atos dos Apóstolos e agora você vai encontrar novamente o Senhor vindo habitar junto do seu povo, só que agora através da pessoa do Espírito Santo, e é Ele, como diz o texto bíblico, que vai nos guiar a toda a verdade. É Ele que vai conduzir a igreja, é Ele que vai preparar o povo, e não só o povo, mas o povo escolhido que desejou escolher o Senhor para a salvação. Consegue entender? Em toda a história da humanidade, Deus habitou com o seu povo. No início, Gênesis e Êxodo, Deus toma a iniciativa de estar com o seu povo, habitar com ele e guiá-los até Canaã. No Novo Testamento, Jesus vem habitar entre nós e guia seu povo a uma nova realidade de experiência com Deus. E através deste processo, ao iniciar a igreja cristã, o Espírito Santo vem estar conosco permanentemente, a fim de guiar os apóstolos e a igreja até o momento da segunda vinda de Cristo Jesus. De forma única e especial, o livro de Êxodo nos ajuda a entender o desejo do Senhor de instituir um povo, uma nação, um grupo de pessoas que aceitem participar da sua aliança. Aliança que envolve adoração, aliança que envolve serviço, aliança que envolve bênçãos. Aliança que nos convida a aceitar a Deus como Senhor e, de forma especial, ouvir a sua voz e colocar em prática de forma obediente a sua vontade. Assim, Deus estaria permanentemente junto de nós, guiando-nos até a terra prometida e nos dando condições de melhor conhecê-lo e, de forma especial, de viver as bênçãos que ele nos promete. A caminhada que eu e você estamos realizando hoje, a semelhança daquilo que o povo de Israel fez no passado, só poderá ser vitoriosa se eu e você aceitarmos participar da aliança de Deus e permitirmos que, por meio do seu poder, ele nos torne em filhos obedientes da sua palavra. Logo, encerramos esse trimestre convidando você a lembrar-se de tudo aquilo que aprendemos e, principalmente, desafiar a si próprio a ter um ato de coragem e permitir que o Senhor dê a você poder para você viver de fato aquilo que Ele deseja que você viva e experimente. Que pela graça do Senhor, você, sua casa e sua família, de modo poderoso e especial, tomem essa decisão. A decisão de não questionar, a decisão de não argumentar, a decisão de não desistir. Pelo contrário, aceitar o convite de Deus, se aproximar dele, permitir que ele se aproxime de você e, de modo especial, permitir, pela fé e obediência, que ele faça em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Que Deus o abençoe de forma especial. Que você sinta-se motivado a estar se preparando para o novo trimestre e juntos, já a partir de semana que vem, darmos os primeiros passos na compreensão do livro de Josué. Muito obrigado pela sua companhia durante esse trimestre. Muito obrigado pela sua presença junto de nós. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever se ainda não é inscrito e, de forma especial, deixar o seu comentário e também compartilhar este material para aqueles que ainda não têm acesso. Deus abençoe você e até a próxima semana.